tema da aula de hoje é cultura religiosa e barroco mineiro. Quando a gente fala em arte mineira e religiosidade, é importante a gente salientar que a arte mineira ela vai ser muito marcada pela devoção religiosa e a presença do culto católico, e juntamente a devoção aos santos da tradição católica. Em relação a Minas Gerais, a gente tem um aspecto que é bem específico, que é muito característico, porque por uma ordem régia houve a proibição das instalações de conventos e ordens primeiras na capitania de Minas Gerais, no início do século XVIII, isso por parte da coroa portuguesa, e aí toda a vida religiosa, a vida social, ela vai ser organizada pelas irmandades e pelas ordens terceiras. Essas irmandades religiosas, o que define elas é que elas são uma organização de leigos, e aí de pessoas comuns, em torno de um culto dentro da tradição católica ou a devoção a um santo de devoção, e essas irmandades elas vão ser responsáveis por toda a vida religiosa e social no período colonial. A gente pode dividir as irmandades em dois tipos, as confrarias e as ordens terceiras. As duas elas têm essa definição comum, que são uma aglomeração de pessoas, de leigos que se juntam em torno à devoção de um santo, só que elas obedecem a alguns critérios específicos. No caso, e aí nós temos o aparecimento de algumas denominações específicas, por exemplo, as confrarias e as ordens terceiras. As confrarias elas vão ser formadas por homens brancos, pardos e negros. À medida que o passar dos anos vai se dando e o processo de mestiçagem da população também, a gente vê o aparecimento de inúmeras confrarias e irmandades de mestiços e também de negros. E as ordens terceiras, que elas vão reunir somente a elite branca e as pessoas mais ricas das vilas coloniais. No caso de Minas, em relação às ordens terceiras, a gente tem duas ordens apenas, que vão ser a Ordem Terceira de São Francisco de Assis e a Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Essas ordens terceiras elas vão se dar em todas as vilas coloniais do início do século XVIII, então Ouro Preto, Mariana, Sabará, São João del Rei, Tiradentes, todas têm ordens terceiras, e também as irmandades. No caso das irmandades, a gente tem irmandades organizadas em torno a devoções específicas ou então a santos específicos. Por exemplo, a gente tem a Irmandade de São Pedro dos Clérigos, que reunia clérigos e sacerdotes, Irmandades de Santa Cecília, que congregava músicos e pessoas com devoção a Santa Cecília, entre muitas outras. Por exemplo, a Irmandade do Rosário, a Irmandade do Santíssimo Sacramento, e aí principalmente a do Rosário e a do Santíssimo Sacramento, elas estão muito ligadas também à construção de vários templos, de várias igrejas e também a questão do posicionamento dos altares principais. Até 1750, praticamente todas as igrejas ou capelas elas vão se reunir em torno ou da Irmandade do Santíssimo Sacramento, que é uma irmandade que vai reunir elite, as pessoas mais ricas das vilas, e também a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário. Em relação às funções das irmandades, elas são responsáveis por organização de toda a vida religiosa das vilas, as missas, os batismos, os casamentos e as festas religiosas. São elas as responsáveis pelas construções das igrejas e das capelas, então elas que vão ser as encomendantes e as pagantes dos artífices, os construtores, os carpinteiros, todos os artistas envolvidos nessa cultura religiosa, vão ser responsáveis pela assistência às viúvas e aos órfãos, a manutenção dos hospitais, dos orfanatos, e principalmente, e aí tem uma característica que é muito importante, porque elas vão ser as irmandades que vão ser as mantenedoras e as responsáveis pelas sepulturas, que nesse momento se localizavam no interior das igrejas, e para a mentalidade do homem desse período, a questão da salvação é muito importante, uma vez que se ele não
se ele não for sepultado, se ele não obedecer esse rito fúnebre da Igreja Católica, ele vai para o inferno. Então, pertencer a uma irmandade significa, é a única forma de você ser sepultado e poder ir para o céu. Isso é muito importante porque, enquanto mantenedoras, existe um historiador, que é o Caio Bosch, que ele vai falar que as irmandades elas vão organizar tanto a vida quanto a morte de todas as pessoas do período colonial, que independente da posição que cada um ocupa nessa sociedade, seja ele escravo, seja ele senhor, ou seja ele um ex-escravo, alforriado, ele vai pertencer a uma irmandade, porque é impossível para esse homem do século XVIII que ele não pertença a uma irmandade religiosa. Quando a gente fala em cultura mineira, automaticamente a gente vai associar a questão do barroco e a questão desse movimento, que vai ser muito mais que um movimento artístico, ele também vai se estabelecer como uma cultura de época. O barroco, enquanto movimento artístico, ele vai surgir na Europa no início do século XVII, especificamente na Itália, e em seguida ele vai se espalhar por toda a Europa. Na América Latina, ele vai ser trazido pelos missionários jesuítas, que trazem o barroco como um novo estilo. Nesse período, o barroco está ligado à questão da Contra-Reforma, então vai ser o movimento artístico que vai se associar a essa nova Igreja Católica, e ele vai ser também um instrumento de doutrinação, principalmente para os novos povos. Nesse período a gente tem as expansões marítimas, a colonização de novas terras, e aí o barroco ele vai ser esse estilo que ele vai resumir em arte. Ele vai ter a gente tem o barroco na música, nas artes plásticas, na arquitetura, na decoração. Ele vai ser o estilo que vai, através da arte, contar a história da tradição católica. Então, nas decorações, e aí quando a gente fala em barroco mineiro, o que a gente vai ver nos altares, nas pinturas e até nas imagens dos santos são histórias relacionadas a santos da Igreja Católica e à própria doutrina da tradição católica. O barroco em Minas Gerais, ele tem uma série de características próprias, por exemplo, a adequação dos materiais de construção, há uma adequação aos materiais locais, por exemplo, pedras de quartzito, madeira e barro. Se a gente pega as igrejas barrocas do litoral, a gente percebe muito a questão do uso do azulejo, a questão do mármore, todos esses materiais importados. Só que por conta da própria posição geográfica de Minas Gerais, isso era impossível. Por exemplo, era impossível chegar com esses materiais a Ouro Preto, a Mariana, a Sabará, todas essas vilas do interior de Minas. Então, o barroco aqui ele vai se dar com uma adequação de vários materiais locais. Inclusive, essa é uma das características que vai defini-lo. A presença das irmandades religiosas como pagantes das obras, e aí a gente volta de novo a essa questão da importância da irmandade, porque ela é responsável por toda a organização da vida social e religiosa nesse período. A vida social ela está muito ligada a questões religiosas, a forte devoção aos santos da tradição católica, e ainda uma outra característica de Minas, que essa riqueza trazida pelo ciclo do ouro e pela mineração, ela vai permitir uma rica ornamentação no interior das igrejas. Isso vai ser muito perceptível pela questão do douramento em abundância. Quando a gente estuda os movimentos artísticos na Europa desse período, a gente tem dois movimentos específicos. A gente tem o barroco, principalmente no século XVII, e a partir do século XVIII a gente tem a questão do rococó, a presença do rococó. O rococó é um novo estilo, ele vai surgir na França no século XVIII e ele vai se desenvolver por toda a Europa logo após o barroco. Ele não é um estilo ligado à religiosidade. O nascimento do rococó está ligado às esferas palacianas, e ele vai ser um estilo, em termos de ornamentação, ele vai ser um estilo muito mais leve e muito mais intimista que o barroco. Então, se no barroco a gente tinha aquele espaço austero, aquele espaço fechado,
a questão do douramento em abundância, já o Rococó ele vai trazer uma série, além dos elementos que são novos, dos elementos de decoração, ele vai trazer uma série de questões, por exemplo, espaços mais leves, a decoração com laços, flores, buscando uma leveza. Isso, ao longo das imagens que a gente vai ver na disciplina, vocês vão perceber. Quando a gente fala das fases do Barroco Mineiro, em Minas, o Barroco e o Rococó eles não vão ser tratados como estilos distintos. O Rococó, quando a gente estuda o Barroco Mineiro, ele está como a terceira fase desse movimento. Em relação às fases barrocas, a gente tem uma primeira fase que vai vigorar de 1690 até 1730, o estilo é denominado estilo nacional português. As características principais dessa fase, além do uso do douramento, não há nenhum espaço em branco, nenhum espaço vazio, a questão, o retábulo, ele é preenchido com vários arcos concêntricos. Esse douramento, ele vai indicar também nesses primeiros anos, a gente tem aí uma grande produção de ouro, o auge do ciclo, praticamente o auge do ciclo do ouro, e isso se reflete muito na ornamentação. A segunda fase ela é denominada estilo joanino, ela vai vigorar de 1730 até 1760, e esse estilo ele já vai trazer algumas diferenças em relação ao estilo anterior. O douramento ainda é muito abundante, mas os elementos de decoração, os elementos artísticos do retábulo, eles já são a introdução de novos elementos que no nacional português não estavam. E por fim, a gente tem a terceira fase, que é o estilo Rococó, ele vai vigorar a partir de 1760, e aí em relação aos dois estilos anteriores, a gente vê uma mudança muito grande, até pela própria concepção do ambiente, que ele passa a ser muito mais leve, o douramento ele é muito menos presente, e a introdução do uso das cores, o branco, o azul, o vermelho, e principalmente dos tetos, dos forros pintados. Em Minas Gerais, embora isso não seja muito recorrente, se a gente compara com o litoral, mas a gente tem aqui importantes pinturas, por exemplo, Manuel da Costa Taide e outros que vão colocar essa pintura rococó no auge dos elementos decorativos. Nessa disciplina, a gente vai ver que existem algumas diferenciações, e aí eu trouxe um vocabulário para vocês vão ver isso nos slides, e aí eu gostaria de salientar uma diferença, quando eu falo retábulo e quando eu falo altar. Quando eu falo altar, o altar ele vai simbolizar a mesa onde o sacerdote ele faz o sacrifício da Santa Missa. Ele não é o conjunto escultórico todo. Já o retábulo, e aí quando a gente fala em barroco, quando a gente fala em rococó, aparece muito essa expressão. O retábulo ele vai indicar o conjunto. Além da mesa, que vai estar no centro do retábulo, onde acontecem as missas, onde acontece a questão da Eucaristia, a gente tem toda a ornamentação por trás, e aí o retábulo ele vai ser esse conjunto. Eu gostaria de chamar a atenção, porque como é uma palavra que vai aparecer inúmeras vezes, é bom que vocês tenham em mente que são elementos distintos. Eu indico, para vocês saberem mais, para vocês procurarem outras referências, um site que chama Patrimônio Espiritual. O link dele segue nos slides, e aí vocês podem procurar inúmeras igrejas de todo o país, e aí tem várias fotos, as características artísticas, arquitetônicas, e vocês podem consultar isso virtualmente. A gente finaliza aqui a nossa aula. Até a próxima.